Fala, meus amores! Vamos destruir com requintes de crueldade a banquinha FCC. E eu sempre digo, encare a batalha e a gente chega junto. Galera, a FCC, a Fundação Copia e Cola, a Fundação Cansa Concurseiro, a Fundação Cuidado Comigo. Só que a gente que vai dizer a ela, cuidado com a gente. Galera, quando eu digo a vocês que aqui a gente não deixa passar nada, que não tem curso mais atualizado do que o da gente, vai no nosso site lá, tá? No www.exataspragabaritar.com.br, curso focado, como todos vocês já sabem, questões FCC. Teoria esquematizada do que a gente precisa e tome-lhe questões. Vamos embora aí quebrar a banquinha. Vem comigo. Questões. A primeira questão, uma questãozinha super recente, 2026, ó, da FCC, ela diz o seguinte: a Associação de Pais comprou manuais de informática e livros. Pagou no total R$ 858. Beleza? Só alegria. Então, ó, o total 858. Beleza. E ele diz assim, ó, pelos 15 livros, todos do mesmo preço, pagou R$ 390. Então, ó, o livro, R$ 390. E cada manual custou o dobro do preço de um livro. E aí ele diz assim pra gente: foram comprados quantos manuais? Vamos lá. Gente, primeira coisa. O total pago é 800 e quanto, gente? E 58. Beleza? Se eu sei que pelos livros eu paguei 390, então pelos manuais é só pegar quanto? 858 e subtrair quanto, gente? 390. Isso vai dar quanto? 468. 468. Beleza pura? Vamos embora. Gente, cada livro vai ser quanto? É só você pegar quanto? 390 e dividir pela quantidade de livros, que são quantos livros? 15 livros. E eu sempre digo aos meus alunos, ó, aprenda, gente, a fazer cálculo mental. Por exemplo, ó, 390 dividido por 15. 15, por exemplo, ó, é 3 vezes 5. 390 dividido por 15, você pode pegar 390 dividir por 3 e o resultado dividir por 5. Ó, 390 dividido por 3 dá quanto? Dá 130. E aí vai ficar 130 dividido por 5. Ó, sabe como é que eu divido por 5 de cabeça? É só dobrar o valor e voltar uma casa, ó. Quem é o dobro de 130? 260. Voltando uma casa, ó, dá 26. Então, ó, cada livro, tá? Custa quanto? Aí, custa 26, o que, gente? Reais. Beleza? E, professor, cada manual, ó,
cada manual custou o dobro do preço de um livro. Então vai ser o dobro de quanto? De 26. R$ 52 é o preço de cada manual. Só que ele quer saber o que, gente? Quantos manuais foram comprados? Ô, galera. Então, a quantidade, ó. A quantidade de manuais é só pegar quanto? 468, ó, que é o preço do total de manuais, e dividir pelo preço unitário, que é quanto? 52. Isso vai dar quanto, gente? 9. 9 manuais, letra o quê? Letra A de aprovação. Galera, questãozinha recente. E eles amam, né? Essa parte da matemática. Vamos embora. Questão número 2. Olha o que ele diz. André comprou uma poltrona que foi entregue 2 semanas depois. No dia da compra, André pagou R$ 850, que era a terça parte do preço. Gente, é o seguinte, ó, o que é terça parte? É pegar uma barra de chocolate e dividi-la em 3 partes iguais. Isso aqui é a terça parte, ó, 1/3. Ou seja, isso aqui, ó, é 800 e quanto? E 50. Então é porque o preço total é o triplo, né, gente? Porque, gente, isso aqui é um pedaço dos 3. Se eu quero o preço total, é só fazer quem? 3 vezes 850. Isso vai dar quanto? 3 vezes 850 dá 2.550. Isso aqui, ó, é o preço total. Tranquilo? Beleza? O preço total é esse aí. Então vamos lá. E aí veja, ó, na semana seguinte pagou a quarta parte do que ainda o que devia. Ou seja, ó, após a primeira parcela, lembre, ó, o preço total, né, 2.550. Só que ele pagou o quê? Esses 850, que era a terça parte. Ou seja, após a primeira parcela, ó, faltava quanto? 1.700. 1.700. E aí foi que ele disse, na semana seguinte, ó, na semana seguinte, ele pagou o quê? A quarta parte do que devia, ou seja, um quarto de vezes, né, de 1.700. Gente, um quarto é dividir por 4, né? Ou seja, pagou quanto? 425. 400 e quem, gente? E 25. E aí, gente, ó, qual é o novo saldo dele aqui? Chamar assim, o novo saldo. É eu pegar quem? 1.700, que é o que eu tinha, né? E vou tirar os 425. Dá 1.275. Só que, veja, no dia da entrega, ele pagou o restante mais R$ 120 de frete. Qual o valor pago por André na entrega? Então, galera, vai ser quanto? Os 1.275 mais o frete, que é quanto? 120. Isso vai dar quanto?
1.395, letra C. Galera, se você olhar, são duas questõezinhas, na verdade, coisas do dia a dia, né? E eles gostam desses problemas. Questõezinha já aí, ó, 2026. Vamos para a próxima. Questão de número 3. A administração de um hospital pretende oferecer atividades de relaxamento e bem-estar aos seus 350 funcionários. Para isso, todos responderam a uma pesquisa indicando sua preferência entre duas modalidades, alongamento e meditação guiada. Cada funcionário podendo manifestar interesse em apenas uma das modalidades, nas duas, ou ainda não tem interesse nas modalidades oferecidas. Olha, quando você pega esse tipo de questão que fala, pode ter interesse nas duas, você já pensa logo em interseção, em conjuntos. Ele diz, os resultados foram os seguintes, 240 manifestaram interesse em alongamento, 110 em meditação guiada e 30 não têm interesse nas modalidades oferecidas. Com base nessas informações, o número de funcionários que demonstraram interesse nas duas, gente, ele quer interseção. Aí é mais fácil do que dar tapa em bêbado, né? Já dizia vovô. Olha, você tem isso aqui, ó. Vamos lá. Você tem alongamento, que eu vou chamar de A, que são 240. Você tem meditação guiada, que eu vou chamar de M, 110. E tem 30 aqui fora. O que ele quer aqui é a minha o quê? Interseção. E, gente, não perca tempo, não. Qual é a dica quando pede interseção? É só olhar o que passou do total. Você soma tudo e vê quanto passa do total. Some tudo, ó. 240. Quem? 110. E os 30 que tá fora. 240 mais 30 dá 270. 270 mais 110 dá quanto? Dá 380. Só que você vai dizer bem assim, mas o total, professor, é 350. Sempre o excesso, o que passa do total é a interseção. Ou seja, 380 passou quanto de 350? Passou 30. 30 é a interseção. Resposta, letra B. Soma tudo e vê quanto passa do total. Vamos pegar as questões de raciocínio lógico 2026, as questões fáceis, as questões alto nível. Aqui a gente não brinca com sonhos. Vamos embora. Questão 4. Depois dê uma olhadinha nessa prova e veja se o gráfico da prova veio assim. Isso aqui é a nossa equipe que deixou o gráfico bonitinho. Leia o excerto de notícia a seguir. O Instituto de Pesquisa Data Senado realizou uma pesquisa entre os dias 5 e 28 de junho de 2024 com brasileiros de todas as regiões do país analisando o impacto das notícias falsas e da polarização política nas eleições no Brasil. Uma das perguntas feitas na pesquisa foi respondida apenas pelos entrevistados que declararam usar alguma rede social. A figura a seguir apresenta essa pergunta, né? Não é isso? E o gráfico foi elaborado a partir das respostas dadas a ela. Olha a pergunta, ó. Nos últimos 6 meses, você teve acesso a notícias que desconfia que sejam falsas? Sim, 72%, 27% não, 1% não sei, prefiro não responder. Beleza. E aí, ele diz,
Supondo que 21.808 respondentes da pesquisa utilizem alguma rede social, dentre eles, o número que desconfiam ter tido acesso a notícias falsas nos 6 meses anteriores à pesquisa é aproximadamente, ó, quantos desconfiam? Ó, quantos? 72%. Acabou, galera. Você vai calcular quem? 72% de quanto? De 21.808. E, gente, como é que eu calculo porcentagem? É só multiplicar e voltar 2 casas. No curso a gente ensina, né, continhas. Você vai multiplicar aí quem? 21.800 e quem? E 8 vezes quem? 72. Se você multiplicar isso aí, gente, ó, isso vai dar 1.570.176. Beleza? Só que, galera, o que é porcentagem? É multiplicar e voltar 2 casas. Você vai voltar 2 casas, ó. Então, quando você voltar, ó, 1, 2 casas, isso vai ficar quanto? 15.701,76. Ó, isso são os 72%. Só que ele quer aproximadamente, né? Isso é aproximadamente quanto, gente? 15.700. Resposta, letra A de aprovação. Letra A de... Ah, como isso é fácil. E, galera, você poderia pegar aí, no lugar de pegar os 72%, pegar os 70%. Fica mais fácil ainda a conta. Até porque os valores são distantes, né? Beleza? Gente, é isso. Quer mais questões como essa? Deixa o like, gente. Curta, compartilha, entra nos grupos. É isso. Vamos quebrar a banquinha FCC. Beijão. Valeu. Fui!